Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. E gostaria que você assistisse até o final para me dar uma resposta. O que você faria se descobrisse que passou 38 anos com uma pessoa que não é realmente quem diz ser? Ficaria irritado? Perdoaria? Por mais que pareça uma situação cinematográfica, ela aconteceu na vida real. Há muitos momentos do tempo em que nós poderíamos começar essa história. Poderia ser quando ela veio à tona na mídia, ou talvez décadas atrás. Mas eu acho que é mais interessante começar pelo dia em que o mundo de Sherry Love virou de ponta cabeça. Em uma manhã de 2015, em Nova York, Sherry estava fazendo chá na cozinha enquanto o marido dela, Bob Love, estava deitado na cama. Tinha tudo para ser mais um dia normal. O que eles não faziam ideia era que uma batida na porta mudaria tudo. Sherry abriu devagar e percebeu que era a polícia do outro lado. Em um primeiro momento, ela imaginou que as autoridades estivessem no endereço errado e que a batida tivesse relação com a vizinha, uma senhora que sempre recebia visitas da polícia para ver se estava tudo bem. Mas assim que abriu a porta por completo, ela notou que haviam 12 policiais. E todos eles não pensaram duas vezes em entrar na casa sem ao menos dar uma explicação. Alguns oficiais até tinham o símbolo do FBI escrito nos seus uniformes. O grupo andou pela casa e parou direto no quarto em que Bob estava. Sem conseguir se aproximar, Sherry apenas escutou um dos oficiais perguntando: "Qual é o seu nome?" "Bob Love", o homem respondeu. E o policial questionou: "Qual o seu verdadeiro nome?" A esposa daquele homem ficou confusa com os questionamentos. E ainda mais por não ter entendido a resposta do marido à segunda pergunta. Ela só conseguiu entender o que o policial disse na sequência: "Você teve uma longa jornada, hein?" Quando finalmente conseguiu entrar no quarto, outro policial a mandou se afastar, porque ela não sabia quem era aquele homem. Só que uma coisa dessas não fazia sentido. Sherry conhecia Bob há quase 40 anos. Ele não tinha ficha criminal e nem havia cometido nenhum crime. Depois de algemado, Bob foi escoltado pelos oficiais para fora da casa. E no caminho até a viatura, a esposa e o marido tiveram tempo de conversar rapidamente sobre a situação, o que deixou Sherry ainda mais confusa. Depois de perguntar a Bob o que estava acontecendo e se ele tinha matado alguém, ela apenas recebeu a seguinte resposta: "Isso tem a ver com muito tempo atrás. Antes de te conhecer, na época em Carolina do Norte, décadas antes de encontrar Sherry, Bob Love era Walter Miller, um jovem condenado a 30 anos de prisão. Vindo de uma família pobre, Walter teve uma infância e início de adolescência razoavelmente normais. O ponto de virada em sua vida aconteceu quando ele tinha 14 anos e estava em um show do cantor Sam Cooke. Na ocasião, o músico pediu várias vezes para que as pessoas se sentassem durante a apresentação e acabou sendo ignorado. Ele ficou com tanta raiva que saiu do palco depois de ter cantado apenas 2 músicas. Na mesma hora, Walter usou toda a força que tinha nos pulmões e gritou bem alto: "Sam Cooke, você não vale nada!" Uma coisa boba, não é? Mas que foi o suficiente para ele ser detido por conduta desordeira. O ano era de 1964 e aquele foi o começo de tempos complicados na vida de Walter. Com a mãe cuidando de 8 filhos sozinha, ele praticamente fazia o que bem queria. E foi aí que vieram os crimes. O rapaz começou roubando bolsas de carros e cheques do governo em caixas de correio. E à medida que o tempo passava, ele se tornou mais ousado. Só que um dia o cerco se fechou. Walter foi flagrado roubando a sala da banda do colégio. Aquilo foi suficiente para que ele fosse mandado para o centro de detenção juvenil Morrison Training School, como ele mesmo descreveu. Não havia nada de bom naquele lugar. As crianças eram violentas, a comida era horrível e ele levou tantas surras que décadas depois
ainda tinha as cicatrizes. Um dia, quando não aguentava mais, Walter esperou um guarda se distrair, correu para a porta dos fundos e fugiu do centro de detenção. Surpreendentemente, ele seguiu os trilhos do trem até chegar na cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, onde conseguiu se hospedar na casa do irmão mais velho. Por um tempo, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Ele se matriculou em uma nova escola, estava jogando basquete, frequentando as aulas, só que depois de se envolver com o grupo errado de jovens, seus antigos hábitos retornaram. O garoto conheceu adolescentes que roubavam bancos e escapavam da polícia. E isso logo pareceu um bom negócio. O esquema era razoavelmente simples. O grupo se dirigia até a Carolina do Norte, onde os bancos tinham menos segurança, pegava o dinheiro e voltava para Washington. O Walter saiu impune algumas vezes, mas chegou um momento em que a sorte o abandonou. No ano de 1971, o gerente de uma das agências bancárias acionou um alarme silencioso e a polícia conseguiu chegar a tempo de surpreender o grupo no estacionamento. Walter tentou fugir, mas ficou inconsciente depois de, literalmente, levar um tiro no traseiro. Digamos que esse foi o início do fim para o Walter Miller. Ele recebeu uma sentença de 25 a 30 anos de prisão e foi levado para uma cadeia de segurança máxima. Havia torres de vigia, guardas com armas pesadas. O rapaz sabia que não tinha como escapar. Então acabou se acostumando com a ideia de passar muitos anos na cadeia. Enquanto esteve preso, ele ficou muito abalado com a morte da mãe e prometeu a si mesmo que honraria a memória dela mudando de vida. E sabe como ele fez isso? Basicamente se tornou o detento perfeito. Como resultado, ele foi transferido para uma prisão com uma segurança bem mais tranquila, onde havia mais liberdade. Eram permitidas ligações e ele até teve o próprio programa de rádio. Isso até o fez esquecer a ideia de fugir. Só que o destino desse homem não era ficar preso. Um dia, alguém zombou do capitão da prisão no estacionamento. E o cara simplesmente se convenceu que tinha ouvido a voz de Walter, mesmo que ele estivesse trabalhando na cozinha no momento. Cozinha essa que ficava bem longe do estacionamento. Daquele dia em diante, o Walter começou a sofrer todo tipo de abuso por parte do capitão e dos guardas. Ele foi acusado de fingir doença, roubar um jornal e até o colocaram para fazer os piores trabalhos. Nosso personagem aceitou tudo de cabeça baixa. Porém, quanto mais ele não respondia, mais era punido. Se ele continuasse recebendo relatórios negativos, não demoraria muito para que fosse enviado de volta ao presídio de segurança máxima. Foi então que, em pouco tempo, Walter se viu planejando escapar. Ele memorizou a rota do ônibus, o comportamento dos guardas e até economizou dinheiro. Tudo culminou para o final de uma segunda-feira, quando decidiu que aquela seria sua última noite na cadeia. Walter limpou seu armário, apagou qualquer vestígio de números de telefone e endereços, tudo para que as autoridades não o encontrassem tão cedo. Por trabalhar na estação de rádio, ele vestiu roupas de civis por baixo do uniforme da prisão e se preparou para seguir com o plano. Walter tinha que pegar o ônibus da prisão para fazer seu trabalho de rotina. E naquele dia, o guarda que ficava no portão era o que tinha o costume de não revistar os prisioneiros. Já dentro do ônibus, ele sentou nos fundos, ao lado da saída de emergência. E quando o veículo parou em um semáforo perto de uma área arborizada, o Walter simplesmente abriu a porta dos fundos e saiu correndo para dentro do matagal. Enquanto corria sem olhar para trás, ele ouviu um alarme soando, mas não parou em nenhum momento. Só diminuiu a velocidade para tirar o uniforme de detento e continuar a fuga. Ele conseguiu chegar a uma estação de ônibus e teve a sorte de um cara o presentear com uma passagem. Uma só, de ida, para Nova York. Já dentro do ônibus, uma moça ao seu lado puxou o assunto e perguntou o nome dele. Depois de pensar um pouco, ele simplesmente respondeu: Bob Love. E aquele foi o fim de Walter Miller. Com apenas $100 no bolso,
Bob chegou a Nova York em novembro de 1977. Não foi fácil, mas com a ajuda de algumas pessoas, ele conseguiu uma nova identidade, o que o permitiu tirar a carteira de motorista e arrumar um emprego no refeitório do Centro Médico Batista, o mesmo lugar em que conheceu Cheryl. Os dois se casaram em 1985, tiveram 4 filhos, e Bob até se tornou diácono em uma igreja. Só que ele nunca contou para Cheryl nada do seu passado, mesmo que sua família da Carolina do Norte dissesse que era o certo a se fazer. Ela disse que o marido sempre foi mais fechado e não gostava de aparecer em fotos, o que a fez pensar que era o resultado de uma criação diferente. E, bom, ela não estava totalmente errada. Se tem uma coisa que o passado de Bob não foi, é convencional, não é? Mesmo que essas revelações tenham abalado seu casamento, Cheryl se manteve ao lado do marido. Ela escreveu cartas ao governador, ao Obama, reuniu testemunhos de membros da igreja, crianças da família e, claro, depois a favor de Bob. Olha, se uma vez ele não teve muita sorte na vida, aquele momento foi diferente. Conforme Cheryl descreveu a página Women's of New York, que divulgou toda essa história no Instagram, o Conselho de Liberdade Condicional permitiu que Bob fosse solto depois de 1 ano detido. E assim que ficou livre, Cheryl o fez mudar de nome legalmente e o levou para casa, para uma época de perdão e renovação do casamento. Agora, eu quero saber a sua resposta para a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Não está lembrado? Vou repetir. O que você faria se descobrisse que passou 38 anos com uma pessoa que não é realmente quem diz ser? Hein? Ficaria irritado? Perdoaria? Me conte também o que você achou de toda essa história. Não se esqueça de se inscrever no nosso novo canal, hein? Fatos Nerd. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!